Bom dia, pessoal. Dormiram bem? Quem dorme? Quem dorme, né? Estudante universitário é assim, não adianta. Ou dorme, ou tem vida. Ou faz como eu, não dorme mal toda semana, no final de semana hiberna. Pessoal, nós estávamos vendo normas fundamentais na aula passada, né? Lembram a última que nós vimos? Eu acho que foi duração razoável. Isso. Ótimo, então. Só para reforçar, para nós tentarmos sempre ver, que nós consigamos perceber a grande questão das normas fundamentais do processo civil, não é tanto saber essas normas, porque saber as normas fundamentais são relativamente fáceis. Muitas delas vocês já estudaram lá em teoria geral do processo, já estudaram duração razoável do processo em teoria geral. Vocês já estudaram devido processo legal, contraditório em teoria geral do processo, em direito constitucional. A ideia principal é que vocês consigam compreender essas normas e principalmente a eficácia irradiante dessas normas sobre todo o processo. Para que vocês compreendam que o objetivo dessas normas não é só estar lá. A grande dificuldade dos aplicadores do novo código, dos intérpretes do novo código, é fazer com que essas normas fundamentais elas não sejam meramente decorativas, elas estejam lá não somente para te argumentar que existem para te cobrar no concurso, para te cobrar numa prova. Para que vocês compreendam onde essas normas elas influenciam diretamente o resto do código e onde eu vou exigir que o aplicador utilize essa norma fundamental, qualquer uma das que nós vimos até agora, mais as que nós veremos até o final da aula, como o elemento decisor, como elemento de decisão de como ele vai se comportar no processo. Então, em relação à duração razoável do processo, o código ele não só enuncia essa duração razoável, ele não só diz que o processo deverá, que é direito das partes, receber o processo, receber a prestação jurisdicional numa forma célere. Ele estabelece também uma série de mecanismos processuais em que eu vou visualizar que o fundamento desse mecanismo é justamente a duração razoável. Como é o caso lá do artigo 191 do Código de Processo Civil, que fala da calendarização. Uma das grandes questões importantes, uma das questões mais importantes do Código, é essa possibilidade que o artigo 191 dá às partes em concurso. Veja, a gente vai ver isso bem claro no artigo 6º, que é o princípio da cooperação, que permite às partes, em colaboração com o Poder Judiciário, com o Estado juiz, calendarizar o processo. Então, eu já deixo de ter um processo em que todos os prazos processuais são aqueles previstos na lei, para ter um processo em que o andamento do processo será consensual com as partes. As partes, entre elas, em relação aos seus ônus processuais, ou entre elas e o juiz, elas podem estabelecer um calendário para o processo. E esse calendário vincula todas as partes e vincula inclusive o Poder Judiciário dentro das suas, obviamente, das suas possibilidades. Então, imaginem a seguinte situação que é bem possível. Na audiência de conciliação e mediação, na 334, o prazo de contestação começa 15 dias a partir da audiência. As partes podem muito bem calendarizar o processo e fazer o seguinte: na audiência elas acertam, olha, a contestação será apresentada até o dia tal. Esse prazo pode ser maior ou menor que 15 dias. A manifestação da contestação será realizada até tal dia, daqui a 20 dias. Após esse prazo, as partes estabelecem já aqui, nessa audiência, que a prova pericial será realizada, que outra norma nesse sentido é a possibilidade das partes escolherem de comum acordo o perito. Isso é uma coisa que não existia no processo civil antigo, hoje nós temos, que garante efetivamente uma duração mais célere do processo. Porque o que é comum de acontecer em certos processos? A grande dificuldade
e eu bato bastante em normas fundamentais para vocês, que vocês serão os aplicadores do direito daqui a um tempo. Eu já estou no 2º Código de Processo Civil, no 2º Código Civil. Daqui a pouco vai para o 2º Código de Processo Penal. Então, eu já fui... Vamos dizer uma coisa, eu nasci antes de 88, então eu fui recepcionado pela Constituição. Tá? Eu nem nasci nessa Constituição, eu nasci em outra Constituição, eu fui recepcionado. Vocês vão ser os futuros intérpretes. Então, se vocês têm uma formação com os olhos lá para trás, eu só vou estar repetindo os vícios que levaram o Brasil a ter um sistema de justiça com 100 milhões de processos. Um dos problemas que nós temos, que eu enfrento diariamente, eu tive um processo específico na Vara da Fazenda Pública, em que o processo já estava parado na mesma fase processual, antes de iniciar a fase de instrução, há 5 anos. Basicamente porque eu não conseguia nomear perito. Nem eu, nenhum dos 4 juízes anteriores que passaram por aquele processo. Nomeava o perito não aceitava. Não preciso dizer que se tratava de responsabilidade civil por erro médico, né? Dependendo de quem é o envolvido, se é um sujeito com uma influência, um médico conhecido, influente na comunidade médica, realmente tem muitos médicos que vão recusar a perícia, porque são conhecidos, são amigos, qualquer fato nesse sentido. E já tinha sido nomeados 14 peritos, e todos recusavam. Basicamente pelo fato de que um juiz lá atrás arbitrou em R$500 o honorário do perito. A consulta médica é 200. Me diz por que o médico vai fazer uma perícia por 500 se ele pode cobrar 200 para te atender, olhar para tua cara e falar, é uma virose, pode ir para casa. Que ele vai fazer isso 10 vezes no dia. Um laudo ele vai ter que responder quesitos, fazer o laudo, responder as impugnações, responder as impugnações do assistente técnico. Então, chamei as partes e disse, vamos calendarizar isso aqui. Ó, réu, paga a perícia. Estou aplicando um novo código, estou invertendo anos da prova. Tu que tem que provar que não cometeu erro. E tu vai provar que não cometeu erro com a perícia. Os honorários eu vou arbitar em R$5.000. Vamos calendarizar isso aqui? Ó, o perito tem 90 dias para apresentar o laudo. Vocês têm tantos dias para se manifestar sobre o laudo. Após isso, vem automaticamente concluído para a sentença. Isso é calendarização. Isso é uma medida que garante o quê? Duração razoável do processo, celeridade processual. Porque eu já antevejo quais são os atos que a parte vai praticar. Eu prevejo as intercorrências processuais e eu supero essas intercorrências processuais. Outra medida interessante é o 336 do Código de Processo Civil. O 336 nós vimos na aula passada. Qual é a grande vantagem do novo código em relação à defesa? É o fato de que o código diz que todas as exceções e todas as impugnações que antes eram apartadas, exceção de suspeição, exceção de incompetência, impugnação ao valor da causa, impugnação ao benefício da justiça gratuita, reconvenção, tudo isso tramitava em processo em autos apartados. Tudo isso agora deve ser manifestado na mesma peça de defesa. Então eu tenho uma peça de defesa única. Como é que eu aplico a interpretação da duração razoável do processo? Quando eu não tenho uma norma expressa. Eu tenho um dispositivo, que é o artigo 135 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo, ele fala do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vocês estudaram já consumidor? Já estudaram civil, né? Civil 1, artigo 50 do Código Civil, desconsideração da personalidade jurídica. Quando, por determinação judicial, eu ignoro a personalidade jurídica da entidade fictícia, da pessoa jurídica, e vou buscar direto o patrimônio de quem? Dos sócios. No Código de Processo Civil, eu não posso mais fazer isso sem anteceder o contraditório. Eu tenho que ter obrigatoriamente um contraditório prévio. Só que o código chama de incidente. O que tem gente que interpreta? Interpreta que como é incidente tem que ser autuado em apartado. Então a parte vai lá, oferece a petição de desconsideração, o juiz diz autue-se em apartado, aí manda abrir um outro processo, uma nova numeração. Naquele processo ele manda citar os sócios, e
da decisão sobre o incidente. Depois junta a decisão. Aí eu pergunto, essa é a melhor interpretação para a duração razoável do processo? Se o código como um todo juntou tudo numa peça só, evitou o máximo possível ter incidentes processuais, apartados, autuados em apenso, separados daquele processo? É isso que eu quero que vocês entendam, assim que eu interpreto as normas fundamentais. Quando eu for interpretar qualquer norma processual, se eu tenho dois caminhos interpretativos, eu vou voltar lá nos primeiros 12 artigos do código e vou ver, e vou analisar qual dessas normas se enquadra melhor à interpretação. Então, por isso que a duração razoável do processo, sempre que eu for interpretar uma norma processual, eu vou interpretar olhando para ela. Eu vou voltar para ela. E o código me dá os mecanismos. O fortalecimento da execução, a gente falou na aula passada. Os precedentes vinculantes, que é a grande inovação do código. Ainda os tribunais não aprenderam a lidar com precedente vinculante, até hoje, passado um ano do código. Ainda não entenderam os conceitos essenciais de ratio decidendi, que precedente não é um julgamento como era o julgamento anterior, que eu tenho que sempre julgar quando eu vou formar um precedente para o futuro. Então eu tenho que já analisar todas as teses que as partes arguíram. Eu tenho que deixar claro para o juiz que vai aplicar aquele precedente quais são as situações de fato que eu analisei, para que ele possa afastar, fazer o distinguish, ou se for o caso, se eu julgar diferente, fazer a superação, que é o que se chama de overruling. Outra hipótese interessante de aplicação da duração razoável do processo é a limitação ao agravo de instrumento. O 1015 do Código de Processo Civil. No sistema anterior, qualquer decisão interlocutória era recorrível imediatamente. Qualquer. Isso fazia, eu vou contar, não uma experiência que eu tinha como juiz, mas uma experiência que eu tive como advogado. Isso lá na época pré-internet, lá em 2000. Eu ingressei com na época, que nem existe mais, uma ação cautelar inominada. Aí eu pedi o benefício da justiça gratuita. O juiz indeferiu. Aí eu agravei. O tribunal deu. Voltou. Aí o juiz negou a liminar. Aí eu agravei. O tribunal concedeu a liminar. Voltou. Aí passou 30 dias, eu não consegui intimar a requerida, que era na época para tirar do Serasa. Não tinha a tutela antecipada com natureza cautelar, como tem hoje. Aí o juiz foi lá e revogou a liminar. Aí eu agravei, terceira vez, o tribunal restabeleceu a liminar. Aí eu entrei com a ação principal. Na ação principal, pedi justiça gratuita, ele negou, gravei de novo. Pedi prova pericial, ele indeferiu, agravei de novo. O processo teve 6 agravos. Cada vez que tinha um agravo, o processo parava. O novo código ele estabelece hipóteses limitadas de interposição de agravo de instrumento. Ele estabelece hoje a regra, é a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, como é regra geral no processo do trabalho e no juizado especial civil. No processo do trabalho não tem agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, só tem agravo de instrumento na execução, que é contra a decisão que homologa cálculo. Não tem agravo de instrumento contra a decisão que dá liminar, nega liminar, que defere perícia, indefere perícia. No juizado especial, nem existe. No processo civil antigo, qualquer decisão interlocutória era recorrível. Qualquer. Hoje o que o código fala é o seguinte: somente aquelas hipóteses do artigo 1015 são recorríveis imediatamente para o tribunal via agravo. As demais não estão sujeitas à preclusão. Também não, a parte não é prejudicada. Então hoje, antes eu indeferia uma perícia, o que era comum de acontecer? A ação dessas revisionais de banco, essas equações comuns. Já estava pacificado há um bom tempo que a matéria está discutida exclusivamente dentro da legalidade. Eu só vou discutir se capitalizar pode ou não pode. Se eu disser que capitalizar não pode, lá no final do processo, em liquidação de sentença, eu faço uma perícia. Não tem por que fazer perícia agora. E o meu argumento era relativamente simples para negar a perícia. De que adianta eu fazer uma perícia agora para identificar a capitalização mensal de juros?
E lá a perícia vem e diz, existe capitalização mensal de juros. Aí eu lá na sentença digo o seguinte, pode capitalizar mensalmente porque tem autorização legal e contratual. Qual foi a necessidade dessa perícia? Eu só não perdi tempo com essa perícia? Só não posterguei a solução de mérito? É só o que eu fiz. Às vezes é comum assim, não tem noção do tipo de perícia que as pessoas pedem. Eu já vi gente pedindo perícia jurídica. O sujeito requereu a perícia para interpretar uma lei. Aí eu falei, hello? Tô aqui, ó. Sou pago para isso. Tu também é pago para isso. Mas eu tô dizendo, eu vou fazer, deixa que eu faço. Óbvio que eu indeferi uma perícia de interpretação da norma jurídica. Eu acabei deferindo a perícia por outros motivos. Porque era uma questão envolvendo promoção de servidor público. E a promoção de servidor público aqui no município, não sei se vocês já viram, é uma fórmula gigantesca que envolve 212 variantes e que eu não sei como a prefeitura faz aquele cálculo. Mas é um cálculo assim, parece aquelas coisas do Mente Brilhante ali. Sabe aquela cena que ele está escrevendo na tela? Parece aquilo. Para saber se o cara vai pular do nível 1 para o nível 2. Aí entra curso que o cara fez, realmente não tinha como resolver aquela fórmula matemática sem perícia. Mas a perícia era pela fórmula. Os critérios jurídicos de aplicação da fórmula, não tinha como fazer perícia. Tranquilo até aqui? Beleza. Outra norma fundamental essencial do novo Código, e essa ela nasce no novo Código, eu não tinha previsão legal diferente da duração razoável do processo, que eu já tinha previsão constitucional e convencional, a primazia da solução de mérito, ela é inovação do novo Código de Processo Civil. Não adianta muita coisa. O que as pessoas querem quando vão no judiciário? O que as pessoas buscam no Poder Judiciário? E como é que resolve o conflito? Por quê? Como é que o judiciário resolve o conflito? Por meio de uma sentença. E qual sentença que resolve o conflito? A sentença que julga o mérito, que resolve a crise jurídica que existe entre as partes. O que as partes trazem para o Poder Judiciário é uma crise jurídica. Tu diz que o contrato que tu firmou tem cláusulas abusivas, o requerido, o contratante, vai dizer que não tem cláusulas abusivas. Então tu tem um entendimento e ele tem outro. Obviamente vocês não conseguem chegar a um consenso para formalizar a autocomposição, vocês levam essa crise jurídica ao Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário vai lá e diz o seguinte, julga extinto sem julgamento mérito, porque a parte autora deixou de autenticar o documento de folhas 25, que não foi impugnado por ninguém. O Judiciário resolve o conflito efetivamente? Ele resolve a crise jurídica entre as partes? Não! Então, o objetivo principal do Poder Judiciário é resolver crises jurídicas. E se resolve crises jurídicas por sentença de mérito. Então, o artigo 4º, a parte final do artigo 4º, vai dizer que as partes têm direito a dentro de um prazo razoável, a uma solução de mérito. Uma solução de mérito, uma solução que resolva a crise jurídica existente entre as partes. Então, sempre que possível, o juiz deve evitar extinguir o processo sem julgamento mérito. Se ele consegue aproveitar aquela relação processual, se ele consegue aproveitar aqueles atos processuais e chegar a uma sentença de mérito do artigo 487, isso é o que o Código quer que ele faça. E isso é uma norma de sobredireito. Ela vai servir para interpretar todas as outras normas jurídicas. E não só. A gente vai ver, agora eu vou explicar para vocês uma série de disposições no Código em que eu tenho a aplicação do princípio da primazia do mérito. Mas não só. Eu tenho um dever geral de
afastar irregularidades, um dever geral de suprimento, de suprir vícios, de suprir falhas para chegar na sentença de mérito. Há um tempo atrás, eu fiz uma audiência de justificação numa ação reivindicatória. E aí eu tenho por hábito, nessas ações em que envolve moradia popular, a pessoa está tirando. Quando é empresa contra empresa, a gente decide liminarmente se for o caso. Mas quando é para tirar alguém da casa, não importa se a casa dessa pessoa é uma ocupação regular ou irregular, até porque eu só vou dizer se é irregular na sentença de mérito, eu sempre chamo uma audiência de justificação ou uma audiência de conciliação antes de decidir liminar. Por questões pragmáticas, não é uma questão processual, é uma questão prática. Eu já tive casos de ação de pai contra filha, e aí chama a audiência, resolvem que vai sair em tantos meses. Já tive casos de mãe contra filho, de filho contra mãe, de vizinho contra vizinho, todas as hipóteses de gente que estava discutindo por um imóvel. E nesse caso era um caso peculiar, porque a gente marcou audiência para 2, 3 dias, então eu posterguei tudo, inclusive a análise do juízo de admissibilidade da petição inicial. Chegou na audiência, eu fui olhar a petição inicial, e a petição inicial era assim: ação reivindicatória cumulada com com pedido de tutela de urgência de reintegração de posse. Era mais ou menos, para vocês estão logo no comecinho de processo civil, como se a ação dissesse: ação de água e óleo. Porque a ação reivindicatória não se mistura com a ação possessória. Ação reivindicatória é a ação do proprietário que quer a posse do bem com base na propriedade. O que ele tem que provar? A propriedade do bem. Quais são os requisitos para tutela de urgência? Risco de dano irreparável e probabilidade do direito. Na tutela possessória, é a tutela do possuidor contra quem esbulhou a posse dele. Não importa se esse possuidor é proprietário ou não. Então, na ação possessória, tu juntar a matrícula do imóvel e nada é a mesma coisa. Tu tem que juntar a posse anterior. Tem que dizer: eu tinha posse de um imóvel e perdi. Aí eu pensei, bom, vamos aplicar o artigo 4º do Código de Processo Civil. Vamos interpretar a petição inicial, ver o que a pessoa quer efetivamente. Onde eu fui? Lá nos pedidos. Porque se ela requer a procedência para a reintegração, eu vou interpretar que, na verdade, ela não quer reivindicação. Ela quer reintegração. Se ela disser que ela quer a procedência para ser emitido na posse, eu vou interpretar que ela quer reivindicatório e vou dar tutela reivindicatória. Antes todo exposto, requer ser julgado procedente pedido. Ponto. Não dizia para que queria. Aí eu vou indeferir a inicial. Eu parei, não, peraí. Por que eu vou indeferir a inicial? Oportunizei a pessoa que fez a inicial, que ela emendasse a inicial. E ele disse assim: olha, pessoa, emenda a inicial assim, ó, dizendo que tu quer isso, e se tu quiser isso, a tua tutela de urgência é essa com esses requisitos. Porque qual é o requisito da tutela provisória na ação possessória? Somente provar a posse anterior e o esbulho. Eu não preciso provar urgência. Não preciso provar risco de dano irreparável. É simples. Se eu prover que eu tinha posse anterior e a minha posse foi tomada por outra pessoa, eu quero a posse de volta. Não preciso provar que a pessoa está destruindo o imóvel, está fazendo obra, nada. Só preciso provar a posse anterior. Ó, se tu quer reivindicar, emenda inicial para escolher se tu quer reivindicatória. Em sendo reivindicatória, tu vai ter que pedir isso. Ou emenda tua inicial para dizer que tu quer possessória. Em sendo possessória, tu vai dizer que tu quer isso. E aí volta e conclui para mim que aí eu vou despachar. Porque eu consigo julgar o mérito. Eu tive casos que o advogado não pede. Que o advogado não pede, por exemplo, a nulidade do contrato. Lá nos pedidos finais. Mas a gente lê a petição inicial e na petição inicial ele fala: o contrato que é nulo. Bom, então tu sabe que ele quer a nulidade. Ele está falando que é nulo, é óbvio que ele quer a nulidade. Esse primazia do mérito obriga o Poder Judiciário a, sempre que possível, suprir as falhas da postulação das partes para, com isso, chegar a um julgamento do mérito. Uma coisa que o Código deixa claro, que acontecia muito, era o seguinte: eu não posso arguir nulidade que
só prejudica a parte que vai ganhar o processo. Imagine o seguinte, o Código de Processo Civil, tanto anterior quanto atual, eles dizem que nas ações envolvendo interesse de incapazes é obrigatória a intervenção do Ministério Público. O que era comum de acontecer? Era comum de acontecer menor de idade, 16 anos, 17 anos, ingressar com ação trabalhista, porque ele começou a trabalhar com 13, 14 anos e ele queria receber os direitos trabalhistas desse contrato de trabalho. Aí ele ingressava lá em Marechal Cândido Rondon, com a ação onde ele morou. Não tem Ministério Público do Trabalho em Marechal Cândido Rondon. Então o processo tramitava em todo o primeiro grau sem intervenção do Ministério Público. Sentença de procedência. Sentença de procedência. Chegava no tribunal, anulavam a sentença porque não teve intervenção do Ministério Público. Isso aconteceu comigo. No civil também. O primeiro processo bom que eu ganhei como advogado foi 2 adolescentes que foram acusados de furtar. Eu sempre, quando eu vou no supermercado, eu vejo aqueles vidros que lá, não é creme, não sei o que, paixão. Não, é um negócio rosa, assim. É leite de rosas e o creme, loção paixão, sabe? Que eles eram acusados de furtar isso dentro do supermercado. Aí foram arrastados, supostamente teriam apanhado de seguranças e tal. Aí eu processei o supermercado e a primeira sentença foi de procedência. Chegou no tribunal, o tribunal anulou a sentença porque não teve intervenção do Ministério Público no processo. Aí voltou, o Ministério Público interviu, opina pela procedência do pedido. O juiz repetiu a sentença e voltou para o tribunal. Aí o tribunal manteve a sentença. Na verdade, o tribunal reformou, né? O tribunal reformou. Porque o segundo juiz julgou improcedente e o tribunal reformou. Pode isso hoje? Não. Eu não posso decretar uma nulidade contra uma nulidade que prejudica somente o indivíduo que foi vencedor no processo. Então, tu imagina o seguinte... eu tenho um vício de representação do autor, mas no final eu consigo julgar o mérito, eu vou julgar o mérito. Então anotem aí repercussões da primazia do mérito no Código. Artigo 139, 9. Não. 139, inciso 9. Dever de saneabilidade do juiz. Dever de saneabilidade do juiz. Saneabilidade. O juiz, ele tem o dever de, visualizando um vício processual, de sanar esse vício processual. Ele tem o dever de fazer isso. Se um pressuposto processual está ausente, o juiz tem o dever de intimar a parte para que regularize essa situação. O juiz já não pode mais chegar lá na hora que o processo concluído para a sentença, e realmente muitas vezes uma sentença sem julgamento mérito é muito mais fácil de proferir do que uma sentença de mérito. Vou dar um exemplo. Eu tive um processo aqui de uma associação classista contra o Estado do Paraná, por uma questão de direito tributário. A Constituição garante que as entidades de classe ajuizem a ação coletiva. O que o Supremo Tribunal Federal entende? Entende que para isso se exige autorização de assembleia para ajuizar a ação coletiva. Não basta a mera previsão genérica do estatuto. Tem que ter uma autorização de assembleia. Então, se eu não preciso juntar uma relação, eu não preciso de autorização de cada um dos filiados, mas eu preciso de, no mínimo, uma assembleia. Essa entidade entrou com a ação coletiva contra o Estado, chegou concluso para a sentença, para mim, não foi eu que instruí, só chegou para mim para a sentença, e eu observei que ela tinha somente uma autorização de diretoria. Pelo Código Antigo, eu poderia já ali julgar extinto sem julgamento mérito. Por quê? A jurisprudência e o Supremo exigem que seja uma autorização assemblear, não de diretoria. O que o artigo 4 me obriga a fazer? Sanar esse vício. Eu fui lá e disse, olha, segundo o Supremo Tribunal Federal, se exige
para a legitimidade da associação para a ação coletiva, demanda autorização em assembleia. Então, defiro o prazo de 15 dias para que a requerente traga aos autos ata de assembleia anterior à propositura da ação, regularizando assim a sua legitimidade. Óbvio que a entidade foi lá e me juntou a mesma ata que eu já tinha dito que não servia. E aí eu fui obrigado a extinguir o processo sem julgamento mérito. Mas vejam bem, eu não estou dizendo que o juiz não pode extinguir. Eu estou dizendo que o juiz, podendo salvar o processo para que ele seja julgado no mérito, o juiz deve fazer isso. Outra hipótese é o artigo 282, parágrafo 2º. Que sempre que o juiz puder decidir a favor da parte a quem aproveita a declaração de nulidade, sempre que o juiz puder decidir a favor da parte a que aproveita a declaração de nulidade, ele não vai declarar essa nulidade. E sempre que o juiz puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveita a nulidade, ele não decretará essa nulidade. Imagina o seguinte. Isso já aconteceu comigo, esse caso especificamente, esse artigo eu já utilizei. Eu tinha um processo que era uma... Eu não lembro qual era a ação, mas eu me lembro o seguinte, porque a minha memória é péssima para algumas coisas. Tipo, lembrar os detalhes. Eu lembro só do plano geral. Se não me engano, era uma ação de resolução de contrato e o réu havia sido citado por edital. Fui olhar a citação por edital dele e não havia se esgotado as tentativas de localizar. Basicamente, o autor disse: o réu mora em lugar incerto e não sabido, requer a sua citação por edital. No despacho inicial foi dado assim: bom, considerando a alegação do autor, cite-se por edital. Nula. Só que o pedido era improcedente. Tu imagina que legal, eu declaro a nulidade da citação, cito o réu, obrigo o réu a contratar um advogado, contestar a demanda que eu sei que é improcedente. Que eu já tinha olhado ali, a proposta de resolução, o pedido de resolução do autor era improcedente. O que eu fiz? Eu ignorei a nulidade, eu supri a nulidade e julguei diretamente o mérito. A quem aproveitava aquela nulidade? A quem a nulidade beneficiaria? Ao autor ou ao réu? Ao réu. Então, sempre que eu tiver uma nulidade que aproveite, que beneficie uma parte, e eu puder julgar o processo favorável àquela parte, eu não decreto a nulidade. Por quê? O que vocês preferiam como réus? Uma decisão que decreta a nulidade ou uma sentença de improcedência? Sentença de improcedência, que vai fazer coisa julgada material e vai impedir que o autor repita a demanda, por exemplo. Vai estabilizar aquela relação jurídica. Outra situação, 317. Antes de julgar o mérito, o juiz... 317. Antes de julgar o mérito, o juiz deve oportunizar a correção do vício. Antes de extinguir sem julgamento do mérito, o juiz deve oportunizar a correção do vício. Vocês vão olhar que o Código ele adota uma técnica que já foi adotada no direito brasileiro. Vocês devem dizer, peraí,
Mas isso aí não é exatamente a mesma coisa que dizia o 139, inciso 9? Que o juiz tem o dever de sanear o processo? E eu não poderia chegar a essa mesma conclusão pela simples interpretação do artigo 4º? É que o legislador provavelmente teve medo de que algumas normas fossem vetadas. Então o que o legislador fez? Ele repetiu a mesma norma várias vezes com redação diferente. O resultado é o mesmo, mas ele repete várias vezes. Porque se tivessem vetado o artigo 4º, grande parte do objetivo dele seria alcançado por essas outras normas. Se eu vetasse o artigo 317, o resultado dele seria alcançado pelo artigo 139, inciso 9. Se eu vetasse o 139, inciso 9, o resultado seria alcançado pelo 282, parágrafo 1º. Isso foi feito no CDC, em 90. Se vocês olharem no CDC, tem 4, 5 disposições que se repetem. Por quê? Porque o legislador tinha medo do veto. E realmente várias foram vetadas, mas vetou uma e sobrou a outra lá na frente. Então não é que o código seja repetitivo, é que o código tinha medo que a presidente da República na época vetasse. E acabou vetando. Não vetou coisa que tinha que vetar, e vetou, para mim, o que seria a grande revolução do código, que era a possibilidade de transformar a ação individual e coletiva. Para mim, essa foi a oportunidade perdida no processo civil brasileiro, quando a presidente vetou a possibilidade que o código trazia, de quando a repetição de múltiplas demandas, o juiz reuniria todas elas num processo só, demandas idênticas, abriria vista ao Ministério Público, abriria vista aos institutos de defesa do consumidor ou da defesa da saúde, dependendo da matéria, e daria uma sentença só para todos os processos. Obviamente tem gente que não gostou, né? Isso atingia interesse corporativo de muita gente. Interesse corporativo vale mais que o interesse coletivo. Outro dispositivo, o artigo 321. O 321 é uma mudança importante. O 321 ele garante o direito da parte de emendar, de corrigir a sua petição inicial, o direito da parte de emendar a sua petição inicial defeituosa, a sua petição inicial defeituosa, e o dever do juiz de indicar o vício. Era muito comum de acontecer a seguinte situação. O advogado entrava com a petição inicial, imagine o seguinte, aquela petição inicial que eu mandei a pessoa emendar porque ela não sabia o que ela queria da vida, ela não sabia se casava, se comprava uma bicicleta. Eu mandei ela emendar, digo, escolhe, tu quer casar ou tu quer comprar uma bicicleta? Antigamente era muito comum ter o seguinte despacho: o time soltou para emendar a inicial. Ponto. Aí tua inicial tinha 25 pedidos. Qual está errado? Qual causa de pedido que eu não expus? Qual é o vício da minha petição inicial? Aí o advogado ia lá e emendava. Estou emendando para corrigir isso. Aí o juiz, tá bom. Indefiro a inicial por aquilo que ele não corrigiu. Isso acontecia. O que o código quer evitar é que o judiciário busque a solução pela tangente, buscar a solução sem primazia, sem julgamento mérito, que realmente, nem sempre, mas em vários casos, a extinção sem julgamento do mérito é muito mais simples. É muito mais simples. Eu vou lá e digo, o autor não cumpriu o dever de emendar a inicial. Fala. Quando o juiz recebe. Quando o juiz recebe. Alguns autores, por exemplo, o Daniel Neves, eu concordo com ele, ele entende que até a contestação, a inicial pode ser emendada, para ser corrigida. Após a contestação, não daria mais. Porque, aí, tu imagina, por que não daria? Tu faz uma inicial inepta, aí o juiz não percebe e não manda emendar. O réu contesta e alega como preliminar, inépcia. Como é que eu vou mandar emendar? Aí o emendo tem que reabrir o prazo para o réu, porque se é inepta, vai ter que abrir de novo o prazo para ele contestar. Então, é até a contestação.
até a contestação. O juiz tem o dever já na inicial de analisar a inicial. Tanto que o código fala, e o código ele vai mais longe. O código lá no 321, se eu não me engano, 321 ou 319, confiram para mim quem está com o código aberto. Parágrafo 5º ou parágrafo 6º, que fala que a petição inicial será interpretada... Presta aqui que eu acho mais rápido, porque eu sempre sem o código. Que é a petição, é o 319, parágrafo 3º. E o próprio princípio da boa-fé objetiva, do artigo 5º, ele determina que a petição, que todos os atos processuais sejam interpretados conforme a boa-fé. Então o juiz, quando aplica o direito processual, ele vai interpretar a petição inicial. Ele vai interpretar a petição inicial. Então, às vezes a petição inicial está confusa. Nem todo mundo tem dom, tem a facilidade para escrever. Tem gente que é confuso. Tem gente que tem juiz, promotor, desembargador, ministro que é confuso. Tem coisa que eu leio, não entendo o que ela quis dizer. Tem gente que demora 50 páginas para pedir dano moral para o cadastro no Serasa. Tem gente que é porque tem conhecimento jurídico, tem gente que é porque tem conhecimento do Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aí vocês aprendem errado aqui dentro e depois passam a repetir lá fora. Então, para quem vai ser banca comigo, eu já aviso, não vem puxar citação do... que legal, achei nesse artigo aqui lá do Jus Brasil, o cara citou um livro de direito administrativo da Colômbia. Beleza, bota na tua bibliografia e vê se eu não vou parar a tua arguição para te fazer trazer o livro. Isso. Não, já. Parágrafo 3º. Já fiz isso. A criatura citou um livro do Josserand, de Direito Civil francês, de 1895. Tradução literal, transcrição. Tá bom. Tá parada a tua arguição, tens 1 hora para trazer o livro. Maldade é me fazer ler uma tradução que eu sei que é um livro que ela achei que ela não leu. É só dizer o seguinte: fulano de tal, citado por fulano de tal. Olha que bonito. Não cai o braço. Não cai o braço. O que é feio é tu dizer que leu um livro que tu não leu. Isso é que é feio. Se tu leu Pedro Lenza, legal, cita o Pedro Lenza. Se o Pedro Lenza cita o Conrad Hess, cita Conrad Hess por Pedro Lenza. Não é vergonha. Está mostrando que tu leu o livro. Agora, tu vai lá e cita um livro que tu não leu. Ainda se é um livro que é fácil de achar, tudo bem. Assim, tu cita o Washington de Barros Monteiro, Maria Helena Diniz, Eduardo Spínola, beleza. Agora, tu vai me citar um livro francês do século XIX e botar na bibliografia ainda, e botar nota de rodapé? Não rola. Então, o que o 321 faz? Ele garante à parte um direito, que é o direito de emendar. E garante ao juiz o dever de indicar precisamente o que tem errado na petição. Muitos colegas criticam o dispositivo e dizem: o juiz agora vai ter que ensinar o advogado a fazer petição. É isso mesmo. Só que isso tem uma finalidade boa. O judiciário não tem que pensar no advogado, o judiciário tem que pensar no jurisdicionado. Agora, vocês não acham injusto a pessoa contrata o advogado que matou todas as aulas de processo civil? Matou todas as aulas de processo civil. Mesmo tendo material de aula, livro, aula gravada, optou por simplesmente ficar assim: A2. Aí o professor: o que foi? Não, professor, estou falando do R2, D2. Tá. Aí esse sujeito, tu não sabe, tu acaba muitas vezes contratando ele, e aí no final, tu é prejudicado porque ele faltou na aula. Não, o papel do judiciário é garantir a entrega da jurisdição.
o papel principal da jurisdição é a solução dos conflitos. Então eu só resolvo conflito de verdade com sentença de mérito. Então realmente tem que ensinar como é que faz às vezes. E não é todos os casos, é um ou outro caso. Tu vai dizer, não, ó, isso aqui tu está querendo não dá. Corrige, para que lá no final eu consiga julgar. Você não tem noção como é ruim. Tu receber um processo concluído para sentença de 5, 6 anos. Eu não gosto de fazer isso. De 5, 6 anos. E tu simplesmente tem que dar uma sentença de indeferimento da petição inicial por inépcia. Tu imagina assim, ó, tu chegar para uma pessoa e dizer assim, o juiz me disse que eu não tenho direito. O juiz é um idiota, mas ele disse que eu não tenho direito. Tá bom. Agora tu imagina o seguinte, o juiz disse que a petição do meu advogado era inepta. Tá, e aí? Não, agora eu vou ter que entrar de novo, vai ter que esperar mais 6 anos. Vai ter que esperar mais 6 anos. Então, se faz um juízo de admissibilidade, e assim, gente, eu falo isso que eu sou muito chato. Eu já indeferi petição inicial de aluno meu. Já indeferi, a petição tá, não dá. Mandei emendar, não emendou como eu mandei, indefiro. Eu sou muito chato no controle da inicial, justamente por isso. Para garantir que lá no final eu consiga chegar numa sentença de mérito. Então, esse é o dever do juiz. Outro reflexo. O artigo 485, parágrafo 7º. No Código de Processo Civil anterior, somente a sentença que indeferisse a petição inicial, ela admitia o juízo regressivo. Tá? Que ela admitia que, interposta a apelação, o juiz podia voltar atrás e receber a petição inicial. Isso é uma coisa ótima, isso é uma coisa muito boa, essa possibilidade. O novo Código estendeu a todas as hipóteses de extinção sem julgamento mérito. Todas. Qual é a grande vantagem disso? Eu tive um processo que foi o seguinte, eu não me lembro qual era a ação, eu sempre esqueço qual é a ação. Mas o sujeito juntou todos os documentos no Projúdice de forma genérica. Todos. Sim, DOC 1, DOC 2, DOC 3, DOC 4, DOC 5, DOC 6, DOC 127. E aí tu não sabe onde está ali a procuração, onde está o contrato social, onde está a notificação, onde está o contrato, não sabe nada. E o Projúdice não é que nem o processo físico, que tu pode, não tem nada marcado, mas tu pega um papelzinho e vai marcando as peças importantes, depois para sentenciar é mais fácil. No Projúdice tem que abrir tudo para saber o que está ali. Aí eu mandei ele emendar, como diz o Código de Normas, e com base no princípio da boa-fé objetiva e da cooperação, mandei ele emendar a inicial para indicar precisamente todos os documentos. Então ele tinha que juntar de novo todos os documentos no processo e colocar ali procuração, contrato, notificação, todos. Aí o coitado do advogado, o rapaz, ele recém-formado, não tinha experiência com Projúdice, ele foi lá e juntou de novo tudo como estava igual. Tudo igual. Só que em vez de botar DOC, ele botou prova 1, prova 2, prova 3, prova 4. Aí eu fui lá e indeferi a petição inicial dele. Aí ele veio falar comigo. Eu não sei como é que faz isso. Eu não sei como é que coloca. A gente não tem treinamento sobre isso. Eu digo assim, tá bom, então, faz o seguinte. Aí chamei a minha assessora e digo, eu também não sei como é que faz. Aí chamei a minha assessora, Bruna, como é que faz? Aí a Bruna foi lá, não, tem que fazer assim, assim, assim. A Bruna mostrou para ele. Tá bom, doutor, o senhor apele, o senhor entra com a apelação e bote qualquer coisa na apelação. Pode botar assim, ó, até a sentença está absolutamente errada. Ele apelou, colocou isso, na apelação eu reconsiderei a minha decisão, revoguei a sentença, recebi a inicial dele. Por quê? Porque na apelação ele juntou todos os documentos corretamente. No sistema anterior, eu não tinha como fazer isso. O que pode acontecer? Já aconteceu de eu determinar que a parte juntasse um documento, que era, eu entendi, essencial para o julgamento da lide, a parte não junta, eu extingo o processo para abandono. A parte troca de advogado, por exemplo, e na apelação ela junta o documento. Por que eu vou manter a minha sentença se eu extinguir que eu precisava daquele documento? E o documento está ali. Eu volto atrás da minha sentença e instruo o processo.
Já aconteceu comigo também, isso tudo é possível. E é o que eu sempre digo, a melhor saída para tudo é humildade. O rapaz foi lá, conversou, explicou a situação, eu entendi que realmente as pessoas acham que o sistema do juiz, do Projúdice, do processo eletrônico, não é o mesmo dos advogados. É completamente diferente o sistema. Por fora é o mesmo, mas a nossa tela é diferente. A tela do advogado é definida por... Eu nem sei como é que é a tela da Cláudia aqui, por exemplo. A minha tela aparece ali competência, aparece as varas que eu estou habilitado. E aparece meus processos, aí está conforme os agrupadores, tudo. Eu junto o despacho, assino e está pronto. Eu só preciso juntar um despacho. O advogado tem que juntar e assinar todos os documentos que ele vai juntar. Então, às vezes acontece. O que o cara fez? O cara foi lá e explicou. Eu não sabia como é que fazia. Eu juntei e depois não consegui alterar. Tentei fazer de novo e não consegui. Tá bom, tá explicado. Não precisava ter ido falar comigo, de ter peticionado nesse sentido, não fazia diferença. Outra hipótese é o artigo 488, que é basicamente a mesma coisa do 282, parágrafo 2º. Só que o 282 fala de sempre que o juiz puder julgar o processo favorável a quem aproveita a nulidade, ele deve ignorar a nulidade, né? Aqui é a mesma coisa, só que em relação à extinção sem julgamento do mérito. Então imagine a seguinte hipótese. Petição inicial absolutamente inepta. Sim, aquelas inépcias de manual, sabe? Pedidos contraditórios entre si, requer a reivindicação e a reintegração. Ou requer a reintegração e a uso capião do imóvel. Coisas incompatíveis. Não tem valor da causa, não tem nem pedido. Sabe? Requer, ao final, seja proferida a sentença. Ponto. Chegou, só que o juiz lá do início não viu. O juiz lá do início não viu. O réu também não viu. Às vezes, onde é comum de acontecer esse tipo de coisa? Ação de massa. Ação de massa é comum. O sujeito faz uma petição inicial genérica, aí a defesa do réu, como ela é a mesma defesa aplicada em 200, 300, 4.000 processos, a defesa também. Eu tenho uma amiga que trabalhava no escritório que ela dizia que ela recebia os processos dela num carrinho de supermercado. Todo dia, ela chegava, tinha um escaninho não, um cubículo, ou uma cocheira, como é que o pessoal chama, que é só a mesinha aqui, chegava no carrinho de supermercado, com os processos, botava só na mesa dela, no final da tarde. O trabalho dela era nome das partes, número do processo, nome das partes, número do processo e juízo. E a petição já vinha pronta, ela só analisar se enquadrava precisamente. Depois de 200 processos, tu já nem vê mais. Então, não viu a inépcia da inicial. No saneador, ninguém viu. Chegou para a sentença, o juiz foi dar a sentença, olhou. Essa petição inicial é inepta. Não tem como salvar. Mas, o pedido é improcedente no mérito. O que o juiz deve fazer? Extinguir sem julgar, indeferir a inicial, ou julgar o mérito e julgar improcedente o pedido? Julgar improcedente o pedido. O que vocês preferem como réus? Uma sentença de improcedência ou uma sentença de extinção sem julgamento do mérito por inépcia da inicial, que a parte poderá propor a mesma ação no outro dia? Basta que ela abra mão do recurso. Tu vai querer julgamento de mérito. Então, isso é um dos... E outro que eu acho excepcional é o 932. O 932, parágrafo único, ele acaba com uma coisa que se chamava de jurisprudência defensiva. O que é essa tal jurisprudência defensiva? É uma mania que os tribunais brasileiros, principalmente os tribunais superiores, tinham de negar recurso por qualquer bobagem. Por qualquer bobagem. Já se negou recurso no Brasil porque o número do processo na guia de recolhimento estava errado.
Não é depósito judicial, como é o depósito recursal, que o número do processo errado na guia faz com que o depósito judicial não seja localizado depois. É guia de recolhimento de tributo, de taxa judiciária, que é vinculada ao CNPJ, ao CPF da parte que recolheu. Então o número do processo não vai fazer com que a despesa não está vinculada a um processo, fecha um depósito judicial. O depósito, tudo bem, tem até lógica. Se eu coloco o número errado no processo, o depósito se vincula a outro processo, que não é. E quando eu for sacar, vai dar zerada aquela coisa, vai dar conta inexistente. Agora, era a guia de recolhimento das custas. O tribunal chegava, não conheço do recurso. O tribunal STJ, antigamente, hoje o processo é eletrônico no STJ. Mas quando eu advogava, sabe, 17 anos atrás, quase 20 anos atrás, é que eu me formei muito novo, me formei com 22 para 23. Comecei a advogar com 22 para 23. Com 22 anos eu já estava advogando. Então, por isso, que 18 anos, quase 17 anos atrás, eu já estava advogando. Naquela época, tudo era físico, não tinha nada eletrônico. Então, quando tu interpunha um recurso para o STJ, chamado agravo de instrumento, tu tinha que autenticar todas as cópias. Às vezes, o cara, imagina, tu ia autenticar 200, 300 páginas. Às vezes, a secretaria lá do tribunal esquecia de autenticar uma folha. Uma. Aí chegava lá, não conheço, falta documento essencial porque não está autenticado. Outra que acontecia até pouco tempo atrás. O Código de Processo Civil, ele fala que, no caso de agravo de instrumento, um dos documentos essenciais é a certidão de intimação. Que é para que o tribunal consiga visualizar se o recurso é ou não tempestivo. Então tem que ter uma certidão de quando a parte foi intimada para ver se o recurso é tempestivo. O sistema ProJude gera isso. O sistema ProJude aparece ali, leitura de intimação. Pelo menos para mim aparece. Aí aparece a data que o advogado leu a intimação, o horário que ele leu e qual foi o advogado que leu. Então, para mim, ele está intimado por aquilo ali. Só que o sujeito pegava, imprimia esta tela do ProJude, juntava com o agravo que é físico, e ia para o tribunal. Chegava no tribunal, o tribunal dizia, não conheço o agravo porque falta certidão de intimação, porque o sistema ProJude não prova a intimação. Eu já vi coisa pior no STJ. Acaba sendo um fator de não conhecimento. O que o 932 diz? Tudo bem, eu posso reconhecer esse vício, mas antes eu tenho que te dar a oportunidade de sanar ele. Então eu vou dizer, advogado, vai lá e me traz uma certidão de que tu foi intimado em tal data. Por quê? Qual é o objetivo da certidão de intimação? Conferir a tempestividade. Se o recurso é tempestivo, não deve ser pela falta da certidão, se puder ser comprovado depois, que ele vai deixar de ser tempestivo. Tanto que a tempestividade é um pressuposto recursal que é insuperável. O próprio 1029, ele diz a mesma coisa que o 932 em relação ao Supremo. É o 1029, parágrafo 3º. Ele diz que o STF ou STJ poderá desconsiderar o vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não repute grave. Então a falta de um documento, a falta de uma autenticação, a falta de uma certidão, se não levar à intempestividade do recurso, pode ser suprida. Isso acaba com a jurisprudência defensiva. Isso é uma grande melhora. O STJ, já à luz do novo código, num julgamento de outubro do ano passado, ele vai dizer o seguinte, ele decidiu assim, no embargo de declaração, no RESP 1297, tem no material de aula, não precisa anotar o número do recurso, 1297-877 de Goiás. Ele diz assim, certidão pública, dando conta de que houve o recolhimento tempestivo aos cofres públicos da guia recursal, atendendo a exigência da norma processual do preparo, primazia da resolução do mérito,
precedente da terceira turma em questão similar. Omissão conhecida e declarada quanto à preliminar de não conhecimento. O que houve nesse caso seguinte? A parte recolheu a guia e a guia se extraviou. Não estava guia dentro do processo. A GRU, Guia de Recolhimento da União. O STJ disse, não, vem aqui e comprova a guia. Ele foi lá e juntou uma certidão de que a guia foi recolhida. O STJ disse, bom, isso aqui é suficiente para conhecer o recurso. Por quê? Eu vou dar primazia para o mérito. Eu não vou deixar de analisar um recurso porque está faltando um número na guia, porque está faltando a própria guia, se está comprovado o recolhimento. Claro. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, se o depósito recursal é X e faltou centavos, é intempestivo. No caso do processo civil, por causa dessas normas aqui, o adimplemento substancial é considerado? Claro, claro. Aliás, a Samira que não me ouça. É por isso que eu não gosto de processo de trabalho. Porque processo de trabalho, tudo que a gente fala aqui é mais ou menos assim, ó. Eu vejo às vezes o processo do trabalho como uma criança. Sabe quando tu discute com criança? Tu vai lá, argumenta, ela vai pra ti. Não. É como eu tenho visto alguns colegas em relação ao novo CPC no juizado especial civil. Ah, não se aplica o novo CPC no juizado especial civil. Por quê? Não, porque não é incompatível. Não, mas é incompatível por quê? Você tem que dizer por que é incompatível. Ser incompatível não é absolutamente nada. Então, assim, se o princípio é a primazia da solução do mérito e o depósito recursal é um pressuposto para o julgamento mérito-recurso, eu vou deixar de julgar o recurso porque faltam alguns centavos no depósito, sendo que esses centavos serão supridos no primeiro mês pelo rendimento? Não tem lógica nenhuma. O Tribunal do Paraná, agora também num julgamento do finalzinho do ano passado, já aplicou o novo CPC. Já aplicou. Sempre que possível, tudo que a gente trabalhar, a gente vai trazer das normas fundamentais, se está sendo aplicado com jurisprudência atual. Olha só, esse aqui foi do desembargador Leonel Cunha, que não tem nada a ver comigo. Perguntaram na minha prova oral se eu era parente dele, e eu disse que não. Processual civil, alienação fiduciária, busca e apreensão, comprovação da mora, superveniente ao ajuizamento da ação. Pressuposto de constituição regular do processo, preenchido, instrumentalidade das formas. O Código de Processo Civil de 2015 apresenta como um dos seus princípios norteadores a primazia da solução de mérito, estabelecendo em seu artigo 4º que as partes... Aí está o artigo. Traz ainda a já consagrada instrumentalidade das formas no artigo 277, admitindo o aproveitamento de atos que, mesmo que de modo diverso do que prescrito em lei, atinjam sua finalidade. Destarte, a atividade jurisdicional deve orientar-se sempre pela atividade satisfativa das pretensões apresentadas, admitindo-se a flexibilização de exigências formais, quando necessárias para a aplicação do direito material. No caso, houve o cumprimento de todos os requisitos necessários, ainda que após o ajuizamento. Afigura-se assim, mais consentâneo com os atuais princípios processuais, o processamento regular da demanda, a fim de garantir análise do mérito e pacificação social. O que foi esse caso? A instituição financeira entrou com uma ação de busca e apreensão de veículo. Qual é o requisito processual para essa ação? A prévia notificação para a constituição e mora. Essas ações são ajuizadas aos milhares do Brasil. Sim, chega a ser 3, 4 por dia em cada vara. Para cada juiz, nem vou dizer em cada vara, para cada juiz. 3, 4 por dia. Então, se considerar que são 6 juízes nas varas cíveis, 4 titulares e 2 substitutos, se tu multiplicar por 3 ações, 3 vezes 6, são 18 ações por dia. Chega a ser 20, dá 100 ações por semana, 400 ações por mês, em média, dessas de busca e apreensão. Dá para ver que o pessoal faz com esmero, qualidade e analisando uma por uma, individualmente, sem nenhuma falha, né? Claro que não, o negócio sai em massa. Quanto maior o volume de qualquer coisa, maior a chance de erro. Maior a chance de erro.
Quando eu trabalhava em Bandeirantes, que eu tinha 10 mil processos e eu proferia 350 sentenças de mérito por mês, óbvio que a minha sentença de mérito não era a minha sentença de mérito que hoje, que eu trabalho com um volume muito menor de processos na entrância final. Capaz que em Bandeirantes eu ia conseguir citar precedente do Tribunal Constitucional Europeu, precedente da Justiça da Guatemala, precedente do Tribunal da Relação de Évora. Hoje eu tenho tempo para citar jurisprudência estrangeira. Com 350 sentenças de mérito por mês, não tem como. Então, acontecem erros. O que aconteceu nesse caso? Entraram com a busca e apreensão sem a notificação prévia. Que já aconteceu comigo várias vezes. O que o colega de primeiro grau fez? Indeferiu a inicial, ausência de pressuposto processual para o desenvolvimento do processo. Pá. A instituição apelou, isso antes da vigência do código, e quando aplicou o código, quando julgou o recurso, o tribunal aplicou o novo código e disse, não, o objetivo do judiciário é resolver o mérito, é pacificação social, só se pacifica socialmente com sentença de mérito. Então, volta o processo para o primeiro grau e oportuniza, e aí o que aconteceu? A parte na apelação juntou a notificação. A parte na apelação juntou a notificação. No CPC antigo, o juiz não tinha como voltar atrás nessa sentença por ausência de pressupostos, porque ele não indeferiu a petição inicial por inépcia. O que o tribunal fez? O tribunal disse, bom, está constituída em mora, está aprovada a Constituição, mesmo que posterior à juizamentação, desce o processo para o primeiro grau e julga o mérito, analisa o mérito. O que eu faço hoje? Veio o processo, a busca e apreensão sem a notificação, ou com a notificação que eu reputo inválida, eu abro o prazo à instituição financeira para que regularize isso. Eu digo, ó, me traz uma notificação válida. E vou falar a verdade, não tem motivo para não ter uma notificação válida. Hoje, a lei há 10 anos atrás exigia a notificação feita por cartório extrajudicial do domicílio do réu. Aí depois o STJ disse que não precisava ser o cartório do domicílio do réu. Depois passou, aí mudou a lei, ou seja, já ficou mais fácil. Antes o cara tinha que vir aqui no cartório de Foz protestar. Depois podia protestar lá do cartório de São Paulo. Aí como é que o cartório notificava o cara? Por uma cartinha, por AR. Aí mudou a lei e disse que basta uma carta do banco. Daqui a uns 2 anos, vai modificar a lei e vai dizer que basta um zap do banco para o sujeito. Dizer, pague esta conta. Ponto. Vai valer isso. O banco vai juntar um print de uma tela de celular com o nome assim, devedor. E dizer, notifiquei. Pode perguntar. Se a notificação superveniente se der depois da contestação? Aí muda de figura. Muda de figura, porque não deveria sequer ter sido citado. Mas aí vai depender. Sabe o que vai depender? Vamos imaginar o seguinte, que depois, o juiz ao analisar o processo percebe que vai julgar improcedente o pedido. O que ele vai fazer? Vai extinguir? Não, vai aplicar o 282, parágrafo 2º, e diz, vício, vai aplicar o 410. Exatamente. Agora, se chegou lá, a notificação foi posterior, o réu não arguiu vício de nulidade por ausência de notificação, o juiz pode julgar o mérito. Pode julgar o mérito. Também não tem, porque está comprovada a mora, mesmo que por fora do momento processual. É o dever geral de suprimento. Às vezes eles pensam assim, as partes, né? No corpo da inicial está tudo lá. Ele até elencou documento tal, digamos assim, se tinha nota promissória tal. E quando juntou a documentação, faltaram 2 promissórias. Então, na parte de fazer os cálculos, o cálculo para o réu vai ser menor. Sim. E aí já contestou tudo e superveniente ele junta. Que é o documento posterior. Não, aí tu abre contraditório. Aí tu abre contraditório. Se esse documento era essencial, está suprido. Tu só abre contraditório, o réu complementa a contestação. O objetivo é chegar ao julgamento do mérito. Deu para entender até aqui? Ninguém morre. Posso perguntar à vontade na prova? Posso fazer que nem faziam comigo na faculdade? Botar assim, normas fundamentais e me sentar?
Pelo menos até aqui, né? Já falei, vocês como é que eram minhas provas da faculdade? O professor chegava, professor de constitucional, primeiro ano da faculdade, primeira prova que eu fiz. Ele chegou, escreveu poder constituinte no quadro e sentou. E largou folha de papel ao máximo para todo mundo. Se virem. O que a gente faz? Escreve. O quê? O que tu quiser. Um outro professor de processo civil 2, chegou, escreveu assim: João não compareceu à audiência. Sentou. Disserta. Tá, mas quem é João? Não sei. Vai dizendo quem João pode ser. Se João é o juiz, o que acontece? Se João é o autor, o que acontece? Se João é o réu, o que acontece? Se João é testemunha, o que acontece? Se João é o Ministério Público, o que acontece? Se João é o perito, o que acontece? Posso fazer isso na prova de vocês, então, sem problema. Quem é que respondeu isso? Melhor resposta. Tá bom. Não se preocupe, eu não faço isso. A turma de vocês não merece isso. Tá? Vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco. Claro. Mais ou menos, na verdade. Onde que o professor trabalha? Na quarta civil, terceira civil e Fazenda. Vara da Fazenda. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Só porque eu sou estagiária da Procuradoria. Aquela verificação em loco, né, que geralmente é indeferida. Em execução fiscal? Execução. Que daí o professor indefere. Não, mas esse não sou eu. Esse é o Wendel. Que eu não trabalho com execução fiscal. Não? Ah, tá, eu só queria... É porque assim, ele sempre indefere as nossas petições, porque ele diz que é da parte da exequente, né, ir lá e conferir, mas a gente não tem como. A gente pede ao oficial de justiça para ele fazer a verificação. E ele indefere, a gente sempre tem que fazer agravo para isso, sempre. A maioria das vezes. Eu só queria entender um pouco assim, porque... Eu concordo com o Wendel. Porque depois... Por uma questão assim, porque depois do agravo, ele vai conceder, ele sabe que ele vai conceder, entendeu? Eu só queria entender um pouco. Porque ele quer ver o agravo. Porque ele quer ver o agravo. Porque não tem como a exequente... Mas é o que eu digo uma coisa. Vê se tá a data de hoje, é processo civil, né? É a turma de vocês, né? Tá. 14, né? Tá. Cine, passa adiante depois, pessoal. É porque assim, eu vou dizer basicamente o que eu penso. O senhor pensa, tá? Obrigada. Geralmente, você entendeu? Manda emendar inicial, né? E tudo mais. E quando você pede para emendar uma inicial, tá, agora pelo novo Código de Processo Civil, a questão do endereço eletrônico, certo? Assim, o endereço eletrônico eu sempre mando emendar, mas se a parte não tem como indefinir a inicial. Não, mas é o problema assim que era um senhor de 70 anos. Não, mas aí bota o e-mail do próprio advogado. Do próprio advogado? Sim, tanto que eu coloco quando eu mando juntar o e-mail, eu mando juntar o seguinte, para que a parte indique endereço eletrônico ou informe não possuir. Que daí... É só dizer, não tem e-mail, eu tenho 70 anos, nem sabe usar um computador. Mas eu nunca fui emendar uma inicial lá por falta de endereço eletrônico.